Seja muito bem-vindo! Eu vou colocar dinheiro no seu bolso, é isso mesmo. Na live de hoje eu vou te ensinar como você pode pagar o crédito consignado por um valor até 3 vezes menor. Eu vou falar tudo, absolutamente tudo que eu sei sobre crédito consignado, como que você vai escolher as melhores taxas, como que você vai encontrar um banco para você ter uma melhor taxa lá, como é que você vai fazer para negociar, como é que você vai fazer para reduzir o juro, como é que você vai fazer para fazer tudo sobre consignado. Então essa aula é uma aula de tudo sobre consignado. Beleza? Bora lá? Vamos lá junto? Então vamos começar começando. Primeiro eu queria dizer para você que está no ao vivo, oi Nini, oi Nunes, e você que está vendo no gravado, comenta aqui, #gravado. Eu adoro saber quem são as pessoas que realmente estão comprometidas a mudar de vida, a fazer diferente, que assistem às aulas, porque eu deixo gravado, porque eu recebo essas mensagens. A hora que vocês não comentarem mais aqui, eu não vou mais deixar gravado não, tá? Bora lá, tamo junto, galera. Então o tema de hoje é crédito consignado. Para você que não me conhece, eu sou da GL Vipert, sou contadora e educadora financeira. O que eu vou falar hoje, né? Acho que é importante eu contextualizar isso. O empréstimo consignado, até talvez você que não tenha empréstimo consignado, essa live vai te ajudar porque você vai entender um pouco sobre essa modalidade, né? O crédito consignado é um bom crédito, ele não é um crédito ruim. A gente sempre fala que dívida boa, dívida ruim, é uma parada que muito assim, dívida ruim é aquela que tira dinheiro do seu bolso. Dívida boa é aquela que coloca dinheiro do seu bolso. Então, para uma dívida ser considerada boa ou ruim, vai depender o que você vai fazer com esse dinheiro, por que você está pegando esse empréstimo. Então, normalmente, as pessoas tendem a pegar empréstimo. Quando os meus alunos me mandam as planilhas de dívida, eles sempre colocam na frente por que eles fizeram aquela dívida, qual foi a situação que aconteceu, o que foi que pegou lá, que eles acabaram fazendo um consignado. E, normalmente, eles pegam consignado para cobrir o orçamento, pegam o consignado porque para pagar a fatura do cartão de crédito, pega o consignado para pagar uma outra dívida, ou enfim. O que acontece? Quando você faz o empréstimo consignado, ele tem algumas características. Então, assim, o empréstimo consignado, ele é legislado por uma lei, literalmente falando. Foi instituído lá algumas regrinhas que não pode comprometer mais de 30% da renda e que o consignado, ele é um empréstimo com garantia no salário. Ou seja, o dinheiro nem passa na sua mão, corre nem o risco de você não conseguir pagar. Tá dentro da margem dos 30%, a tua própria órgão, né? Eu quero falar mais de consignado público hoje, tá? A tua empresa vai providenciar o repasse para o teu banco. E aí, o que é importante você entender? O empréstimo consignado, ele tá atrelado ao teu salário e ele tem essa característica de margem. Só que aí, né, como sempre inventam uma moda, surgiram, além dos consignados, os CDCs salário, que são empréstimos que debita direto da conta. É importante você entender que nessa aula eu vou falar sobre crédito consignado, porque o crédito consignado tem característica diferente do CDC salário. Então, assim, crédito consignado é um crédito consignado na folha, ou seja, não depende de uma conta corrente, é o teu órgão passando o dinheiro diretamente para o banco, na hora de pagar a parcela. O banco libera o dinheiro para você e quem se responsabiliza por repassar esse dinheiro é o banco, tá? É o órgão para o banco. Então, é importante que você entenda por quê. As pessoas tendem a fazer o crédito consignado, tendem a fazer o cartão de crédito consignado sem se atentar às regras. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo por aqui. As pessoas não entendem as regras do consignado. Então, vamos lá entender isso junto. Então, o consignado tem o teu salário como garantia. Principalmente quando você é servidor público, porque quando que você vai ser demitido? Por isso que eu falei que eu vou focar aqui no consignado público hoje, tá? As regras são parecidas, mas eu vou focar um pouquinho mais no consignado público, tá bom? Então, assim, beleza. Importante a gente entender, antes de eu explicar para vocês o passo a passo que você vai colocar em prática, que o que eu vou falar aqui para você não é um esquema, não é um jeitinho e não é uma fórmula mágica para você pagar seu consignado. Não tem essa história de, ai meu Deus, é só colocar um parafusinho ali que eu vou pagar o consignado. E todas as vezes que eu vou entregar um conteúdo para vocês, eu tomo muito cuidado, porque algo que me deixa bastante brava é quando alguém fala que eu ensino a não pagar dívida. Então, assim, o consignado é uma dívida que não tem como você não pagar. Eu sempre falo isso e é importante você entender que o consignado, ele te abre infinitas possibilidades. Então, os meus alunos, nesse momento, por exemplo, eles estão atacando o consignado. Por quê?
O consignado, ele é um atalho, literalmente falando. Consignado eu posso providenciar que ele seja a substituição de uma dívida mais cara. Então, por exemplo, se eu estou devendo um cartão de crédito, eu posso ir atrás de um recurso de consignado, estou devendo um cartão de crédito consignado, eu posso pegar um dinheiro de um consignado para estancar esse cartão consignado que é muito caro. Eu estou devendo um CDC salário, por exemplo, eu posso pegar um juro de crédito consignado e pagar esse CDC salário. Um crédito consignado é uma ótima ferramenta para trocar dívida cara por dívida mais barata. Mas uma pessoa que está enrolada financeiramente tende a estar sem margem. Por isso que é muito importante você entender que são infinitas possibilidades. Não feche seu ouvido para o que vai vir pela frente, porque senão você não vai aproveitar a aula, tá? Outra coisa que é importante, o crédito consignado, qualquer coisa que você fizer nele para pagar ele por um valor até 3 vezes menor, não vai resolver o seu endividamento. Então, assim, a galera tende a pegar um pedacinho de uma live que eu falo aqui e falar, ela falou que eu ia pagar minha dívida fazendo isso e agora eu não consegui. Ó, presta atenção. Tudo que eu vou ensinar aqui nessa aula é um pequeno passo. Se eu quisesse ensinar tudo aqui em 1 hora, seria impossível. É por isso que eu tenho um método, porque são muitas pontinhas, são muitos pedacinhos desse quebra-cabeça para você conseguir o resultado de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E hoje eu vou trazer um pedacinho desse quebra-cabeça, que é o crédito consignado. Então, assim, sem sombra de dúvidas, o crédito consignado tem uma vasta possibilidade para você conseguir sair das dívidas, mas ele é cheio de nuances, cheias de características, cheio de regrinhas, que se você vai despreparado para negociar, você dá com a cara na porta e vai vir falar que meu conteúdo não funciona. Então, escuta a Dade com muita atenção para você conseguir colocar em prática, tá? O que é importante você entender também, tá? Como eu falei, em geral, o consignado vai ser a dívida mais barata que você tem. Então, assim, normalmente quando vocês escutam falando sobre dívida, vocês vão escutar sempre falando, você tem que atacar as dívidas mais caras, você tem que atracar a dívida mais cara, que tem um juro mais alto, que tem um prazo mais longo. Só que uma coisa que as pessoas não fazem conta é que, apesar da taxa de juro do crédito consignado ser mais baixa, o valor que você pegou normalmente é mais alto, seja ele estando naquele bolo de refinanciamento, ou o juro que você pegou no prazo que você pegou aumentou muito o valor dessa dívida. Eu recomendo que você que está me assistindo agora faça o seguinte cálculo. Vai lá no seu último contrato de consignado, mesmo que você tenha vários, faz isso com todos e faz a seguinte conta. Qual é o valor do contrato? Então, sempre tem lá, mesmo que você refinanciou várias vezes, sempre vai ter lá valor do contrato, que ele vai somando, tá? E multiplica a quantidade de parcelas que você fez no total. Tipo, eu fiz lá 48 vezes de 1.000. Então, eu peguei 24.000 para pagar 48 vezes de 1.000. Ou seja, eu peguei 24 para pagar 48. Por que eu recomendo que você faça esse passo assim que você me vê falando nesse vídeo, seja em qualquer lugar que você vê esse vídeo? Por quê? Fazendo isso, você vai ter a real proporção da dívida que você fez. E enquanto você não ir aumentando seus níveis de consciência, você vai procrastinar mais a decisão. Porque o consignado tende a deixar você num estado de mão amarrada. Eu tô de mão amarrada. Eu quase falei preguiça, mas é verdade. As pessoas que têm consignado ficam viciadas em ficarem renovando o consignado, em ter o consignado como a salvação dos problemas. Por quê? Pagou 2, 3, 4, 5 parcelas, já libera margem para renovar com troco. E as pessoas não percebem que a cada renovação com troco, elas estão aumentando a bola de neve da dívida. Então, assim, eu não tô julgando quem faz renovação com troco, mas é importante você tomar consciência de que você precisa saber quanto é o valor do teu contrato e em quantas vezes você fez de tantas parcelas e qual que é o valor total que você vai pegar, porque assim, aos poucos, a tua ficha financeira vai caindo, tá? Beleza, então eu entendi que a dívida do consignado, por mais que ela tenha uma taxa de juro mais baixa, como o valor tende a ser maior e como o prazo tende a ser maior, o juro vai ser maior. Então, imagina, na matemática, a gente tem uma paradinha que tem esse nome, agora eu não vou lembrar, lá da nossa quinta série da vida,
que é razão e proporção, se eu não me engano, que quando aumenta um, aumenta o outro e aumenta o outro. Então, o que acontece? Apesar do consignado ter uma taxa baixa, a questão de prazo e a questão do valor que você pega, deixa ele com um juro mais alto. Então, normalmente, a gente não analisa só uma dívida pela taxa de juro. A gente avalia ela por 3 variáveis: o valor que foi pego, o valor da taxa de juros, o prazo que foi contratado. E hoje você consegue contratar consignado em 120 vezes pela Caixa Econômica. Então, assim, é literalmente para você ficar atento a isso, tá? Antes de eu entrar no passo a passo, eu quero deixar bem claro para você que eu vou dar um passo a passo para você sair dessa live e aplicar. Mas eu preciso te contextualizar, porque senão você vai sair dessa live, vai acontecer alguma coisa e você não vai saber como agir, tá? Antes disso, eu quero que você entenda que o que eu vou te ensinar aqui é uma forma de você conseguir começar a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Eu vou explicar isso com casos práticos, tá? Eu vou trazer aqui para você o caso da Celina. Eu falo muito do caso da Celina, falo bastante do caso da Camila, que é o quê? Elas chegaram com consignados muito altos, salários ali na casa de 5, 6, 8 mil reais, tem um valor de margem de consignado muito grande. Com uma margem de 2 mil reais, dá para fazer um estrago, dá para pegar mais de 100 mil reais emprestado. Então, normalmente, uma pessoa que tem um salário aí na casa de 4, 5, até 10 mil reais, tende a ter um consignado muito alto, na casa de 30, 40, até 100, mais de 100 mil reais. Então, assim, eu tenho um aluno aqui que tem consignado de 10 e tem um aluno que tem mais de 200 mil de consignado. Então, eu tenho os dois casos aqui para poder refletir. Então, quando a gente pega essa pessoa que está lotada de consignado, a primeira coisa que a gente faz é atacar esses consignados. Por quê? Com a redução de margem, com a redução de juro, com o ataque que a gente vai fazer aos consignados e as dívidas como um todo, tende a aliviar o que a gente chama de comprometimento mensal, que é o tanto que está sendo debitado do salário da pessoa. Só que tudo isso é uma ferramenta. É uma ferramenta. Tem pessoas que, por N motivos, talvez não consigam aplicar isso que eu estou ensinando aqui, por motivos particulares, por situações específicas da vida. Por isso que eu gosto tanto de acompanhar os meus alunos, porque assim eu consigo ir movimentando eles dentro da rota de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, apesar do problema que acontece com eles. Então, assim, hoje um aluno teve um problema. Por quê? Um assunto específico lá da vida dele. Vocês vivem falando que o caso de vocês é complicado? Realmente é. Por isso que tem que ter um olhar apurado ali para você saber o que você vai fazer se aquele plano não dá certo. Porque se não for no plano A, vai ter que ir no plano B, no plano C, no plano D, no plano E, até dar certo. É o que eu falo sempre, é sempre até dar certo, né? E nessa turma que eu tô tocando agora, já teve 2 alunos que conseguiram mexer nos consignados e a redução é muito expressiva, galera. Uma redução de 11 mil reais, redução de 30 mil reais de juros. Então, quando eu falo para você que eu vou colocar o dinheiro no seu bolso nessa live, é por causa disso. Cabe a você aproveitar o conteúdo e entender que se der alguma coisa errada lá no teu processo, é porque tem alguma coisa específica do seu caso que precisa ser olhado, tá? Beleza, vamos lá, vamos entender o seguinte. O que é importante você entender quando você vai fazer um pedido de portabilidade ou um pedido de redução de juro? Normalmente vocês vão empacar em 3 obstáculos. Primeiro, você vai achar que não funciona para você porque seu nome tá sujo. Ou você vai achar que não funciona com você porque no seu órgão é diferente. Recebi aqui de uma pessoa no inbox que a cidade dela é muito pequena. Ou você vai empacar na parada da margem negativa ou margem em estoque, que é quando ultrapassou a sua margem e você está com consignado em atraso. Isso aconteceu em praticamente todos os estados por causa do aumento da contribuição da Previdência. Então tem uma galera que está com margem negativa, margem em estoque. E aí os bancos tendem a olhar para isso tipo assim, não vou mexer com isso daí não, porque está ultrapassando a margem. Então é importante que você entenda que antes de você dizer que não vai funcionar porque o seu órgão, que não vai funcionar porque seu nome está sujo, que não vai funcionar porque você está sem margem, você pelo menos tenha coragem de ir lá tentar. Porque eu falo sempre para os meus alunos, até que você esgote todas as possibilidades, não dá para dizer que não funcionou com você.
Então, assim, é importante que você entenda que isso não é um processo fácil. É um processo simples, porque é tudo pautado na legislação, mas não é um processo fácil. E aí as pessoas tendem a ir com uma expectativa muito grande, com muita sede ao pote, e acaba tomando na cara, literalmente falando, tá? E aí fica triste, arrasado, desmotivado, achando que nada dá certo pra ele. Não é desafiador mesmo, e eu tô aqui exatamente para reforçar isso, tá? Beleza, agora o que você não deve fazer? Se você quer pagar o seu consignado por um valor até 3 vezes menor, tudo que você não deve fazer é pegar a sua cara com óleo de peroba e ir lá no banco pedir uma portabilidade em outro banco. Jamais, você não pode fazer isso despreparado. Eu percebo que as pessoas vão no banco pedir portabilidade, é como se você fosse pedir um emprego de Havaiana. Nada contra a Havaiana, mas imagina que você vai pedir um estágio lá no Tribunal de Contas da União de short, Havaiana e camisa colorida. Você não vai fazer isso, né? Na hora que você quer ir pedir um emprego, você vai colocar uma roupa social, vai arrumar esse cabelinho. Imagina se eu aparecesse aqui de biquíni para dar aula para vocês. Vocês iam me dar ouvido, vocês iam falar aquela maluca de biquíni dando aula de finanças. Então, assim, é uma questão de que se você vai começar a buscar uma negociação do seu consignado, ó, vou até arrumar minha postura aqui, é importante que você se empodere. E não existe empoderamento maior do que informação. Então, o que a gente vê é que vocês depois podem voltar. Você pode ver que no começo da live, eu não sei se eu tava nervosa, eu não sei o que foi hoje, mas eu comecei essa live muito estranha. Acho que eu tava ansiosa, literalmente, mas eu tava tão de boa antes de começar. Vocês podem ver que eu tava nervosa. Aí, se eu continuasse, se eu não parasse e falasse assim, calma, Dagi, tá tudo bem, eu não ia transmitir segurança para vocês. Eu ia ficar aqui falando, né, e não ia transmitir segurança para vocês. Por quê? Quem tá lá do outro lado no banco conhece você. Quem está lá do outro lado do banco sabe quem você é, sabe dos seus dados financeiros. Não sei se você sabe, mas suas informações financeiras são todas abertas. Todo mundo sabe de sua vida financeira. Você acha que ninguém sabe, mas todo mundo sabe da sua vida financeira. Então é importante você se preparar, se empoderar com informação, saber o que falar, porque senão você vai aparecer com um cara de cachorro molhado lá no banco e vai levar um não. Porque literalmente, tá? Os gerentes de banco são treinados para detectar pessoas que estão em dificuldade financeira. Então, assim, eu trabalhei lá só 8 anos da minha vida. Então, eu sei que a gente detecta de longe uma pessoa que está enrolada. Diferente de uma pessoa que chega, às vezes está com o nome mais sujo que pau de galinheiro e chega se achando dono da agência. É muito engraçado, porque eu já vi as duas coisas. Eu já vi uma pessoa que está com o nome mais sujo que pau de galinheiro e chega na agência mandando prender, mandando soltar, porque eu tenho nome, porque eu sou filho de não sei quem, porque eu moro não sei na onde, porque o Santander está me oferecendo dinheiro e vocês não estão. Literalmente falando, a pessoa com nome sujo, todo lascado. Aí chega o pobrezinho, simplesinho, que só tem uma restriçãozinha, só tá com um consignadinho, ele entra lá com o rabinho entre as pernas, morrendo de vergonha, o gerente vê de longe, tá? Então é importante que você, eu sempre falo, cara, parece que é meio preconceituoso isso, mas tem que se arrumar pra ir no banco. Não pode ir com cara lavada no banco, todo desarrumado, não pode, porque isso é preconceito, galera, é primeira impressão. Não adianta, a pessoa vai bater o olho em você, ela vai ter uma primeira impressão. E não é porque ela tá julgando, porque ela tá o cérebro da gente é assim. É só você imaginar como é que você funciona quando você vê uma imagem pela primeira vez. Por mais que você às vezes não queira julgar, é automático. Nos primeiros 9 segundos o seu cérebro vai emitir uma opinião e essa opinião vai valer daqui para frente. Então, se você vai no banco, você tem que se preparar. Então, você não vai no banco de qualquer jeito. Isso é um erro que você vai fazer. Agora, eu vou falar o passo a passo do que você faz na prática, como é que você vai conseguir fazer tudo isso agora que você entendeu que é uma ferramenta, que é uma possibilidade, que pode te ajudar, mas que não é só isso, que isso é só a pontinha do iceberg, é um passo para você começar. Atacar o seu consignado, que é uma coisa que está mais ali na sua mão, que depende mais de você, é um primeiro passo, é uma primeira parte que a gente começa. Então, assim, eu sou muito crítica com os meus alunos da gente sempre atacar os consignados, porque por mais que seja desafiador, quando você consegue, te alivia bastante, principalmente no montante da dívida, no valor total que você vai pagar e também no valor por mês. E mesmo que você economize R$500, esse dia uma aluna minha economizou R$500 uma portabilidade. Cara, para quem não tinha nada,
R$500 é muita coisa. Se você não está querendo R$500, deposita na minha conta, eu vou investindo, eu vou ajudar a chegar no meu primeiro milhão mais rápido. Então, assim, é importante que você entenda que R$10 vale a pena, R$20 vale a pena, principalmente porque nessas negociações não há cobrança de taxa de transferência de dívida ou de renegociação. Normalmente a portabilidade, se for portabilidade, se ninguém passar a perna em você, não tem nenhum custo, só tem benefício, tá? Então, o que a gente faz para começar essa parada? Com certeza, em toda live eu falo sobre proteger o salário. O que é isso? Por lei, você tem direito de receber o seu salário em conta salário. Isso é lei. Não estou eu que estou dizendo. Está lá na lei. A lei 3.400 e alguma coisa. Resolução 3.400 e alguma coisa. Lei da conta salário. Então, a lei da conta salário, ela vai te mostrar, ela vai te dizer que todo brasileiro tem direito a uma conta salário, uma conta benefício, que é para aquele dinheiro, só quem pode depositar naquela conta é o órgão ou o empregador e só quem pode movimentar é o dono do salário. Naquela conta não pode passar crédito, aquela conta não pode ter capitalização, aquela conta não pode ter tarifa, só pode sacar e pagar a conta. Não tem muito o que fazer naquela conta, é uma conta bem restrita. O que acontece? Quando vocês vão abrir a conta corrente lá no banco, quando vocês vão começar nessa empresa, ou quando a folha muda de um órgão, de um banco para outro no seu órgão, as pessoas são leigas e elas não sabem que elas assinam um papel autorizando a transferência do salário para a conta corrente. E quando o seu salário é transferido da conta salário para a conta corrente, ele perde a característica de salário. E aí o banco faz o que ele quiser com o seu salário. Ele pode debitar o cartão, ele pode debitar o empréstimo e te deixar sem dinheiro para até comer no mês. E ainda ele fala bem assim, não deu dinheiro? Vem cá que eu empresto um dinheiro para você, um CDC salário. Aí que você vai morrer aqui na minha mão mesmo, que vai pagar a parcela até dizer chega. Então, o que é importante você ter em mente? A primeira coisa que você tem que fazer, se você está enrolado em dívida, é proteger o seu salário. Eu falo isso na Semana Magia Zero Dívida, eu falo isso em live. Então, assim, você vai ter que pedir para o banco para o teu salário cair em conta salário, pegar um documento e garantir que o teu salário cai em conta salário. E depois você pode mandar ele para um banco digital ou para um outro banco. Então, assim, primeiro passo dessa parada toda é proteger o seu salário. Porque enquanto você não mostrar para o banco que você manda no seu dinheiro, o banco vai cagar na sua cabeça. E isso você não vai estar fazendo nada errado, e isso você não vai perder relacionamento, isso nada, é o seu direito. E eu preciso te avisar que os bancos vão fazer de tudo para você não tirar o seu salário da conta corrente. Porque na conta salário, ele está protegido de você. É como se eu colocasse um prato de comida aqui e fechasse a janela para o meu gato não entrar. Então, ele vai ver o prato de comida e não vai poder pegar, porque vai estar na conta salário. Só isso que eu falei aqui, eu podia encerrar essa live que eu já salvei sua vida, mas eu vou continuar. E isso é sério, se você me acompanha e você não protegeu o seu salário ainda, meus pêsames, literalmente falando, protege o seu salário. Você trabalha pra caramba para ter o seu salário. E sim, serve para pensionista também, chama conta benefício do pensionista, tá? Beleza, pensionista, aposentado, é conta benefício que chama, tá? Que é o próprio INSS que abre. E agora o INSS já tem um negócio lá no portal que você escolhe onde você quer receber seu dinheiro. Então, é muito de boa isso daí. Beleza. Depois que você fez isso, proteger o seu salário, nós vamos para o segundo passo. Você precisa verificar quanto é que está a sua margem. Então, assim, ó, todo órgão tem um tal de portal do consignado. Vai ter uns que chama CIAP, vai ter outros que chama, aqui é portal do consignado aqui no Mato Grosso, tem uns lugares que é MASP, cada lugar tem um nome, mas todo órgão tem um lugar que você puxa a sua margem. Segunda coisa que você vai fazer depois de proteger o seu salário é verificar quanto é que está a sua margem, se ela está positiva, se ela está negativa. O mundo dos sonhos é a sua margem tá positiva e de preferência com mais de R$50 disponível, tá? Fica mais fácil de fazer a portabilidade, mas se você não tiver, pega lá a sua margem e coloca na sua mão, imprime lá um papel e coloca na sua mão. Então, você vai garantir que seu salário está em conta salário, vai verificar a sua margem. Depois que você fez isso, nesse próprio portal que você vai entrar para ver qual que é a sua margem, você vai ver quais são os bancos conveniados. Então, você vai pegar e vai ver quais são os bancos conveniados. Quando você entende o consignado, você vai entender que o consignado tem várias variações. Então, ele é um convênio, é um combinado daquele banco com o seu órgão.
Aqui no meu método é muito engraçado, porque a gente troca muita informação, né? Então, um aluno que é da mesma cidade do outro ajuda o outro, mas a bem da verdade é que, normalmente, cada órgão tem a sua situação específica. Então, lá no estado de Minas Gerais é de um jeito, na prefeitura das cidades lá do estado de Minas é diferente, às vezes, num determinado sub-órgão lá, numa secretaria, não sei das quantas, é diferente. Para os servidores federais é diferente, para os servidores estaduais, então tem muita diferença. Tem o pessoal do Exército, tem o pessoal do INSS, tem o pessoal da Aeronáutica, ou seja, são muitos convênios diferentes. Então você tem que esquecer o resto. Eu falo isso muito para os seus alunos. Esquece os outros, foca no seu convênio. Vai lá no seu convênio e vê quais são os bancos conveniados com o meu órgão. Então, se eu sou da prefeitura, a minha prefeitura paga salário aqui e tem convênio de consignado aqui, aqui e aqui. Então, você vai ter que ir lá no seu órgão e levantar. Isso ninguém tem como fazer por você. Então, assim, no momento que você entrou nesse portal e conseguiu ver os bancos, você não pode acreditar no que está naquele portal, porque aquele portal, desculpa, quem trabalha no serviço público, mas vocês sabem que esses portais não são atualizados assim, online, né? Não é online, é de vez em quando, de tempos em tempos. Então, é importante você entender que nem sempre aquela taxa que está lá está atualizada. A única coisa que você vai pegar é a relação das taxas, você vai pegar a relação dos bancos, né? Com base nisso, é para você ir no banco em seguida? Não, segura aí, tá? Então, assim, depois que você sabe a lista, eu quero que você dê um de James Bond. Você vai começar a investigar o burburinho dos corredores. Vocês não fofocam do colega de trabalho, do chefe. Você vai fazer fofoca ali com seus colegas de trabalho. Você vai falar pro fulano, ô fulano, tô querendo um consignado. Quem que tá fazendo consignado agora para nós aqui? E é sério isso, porque normalmente o banco que tá com a melhor taxa, ele tá fazendo bastante propaganda, as pessoas estão sabendo. Então é muito engraçado isso aqui no Mato Grosso, eu sempre vi isso. As pessoas sabem quem são os bancos que estão com as melhores taxas, mas é preciso dar uma fofocadinha de corredor. Então eu sempre falo isso aqui é dica extra, você não vai achar essa dica em canal nenhum da internet, porque isso é uma dica extra. Vai lá nos corredores do seu órgão e dá uma de João sem braço e fala assim, ô gente, tô querendo pegar um consignado? Onde é que tem consignado barato? E faz brincando, não precisa falar pra ninguém que você tá precisando reduzir o juro do seu consignado, só dá uma sondada, porque é isso. A empresa que tá com melhor taxa normalmente tá ali fazendo propaganda, porque não é um mercado que ninguém sabe a taxa, todo mundo sabe como que é a taxa dos bancos. Eu acho muito engraçado que do lado dos investimentos é assim, um banco vai lá e aumenta a rentabilidade, o outro vai lá e aumenta. Hoje mesmo o RCI aumentou a rentabilidade diante do Sofisa, tipo assim, você tá achando que você quer oferecer um negócio melhor, eu vou oferecer um negócio melhor ainda. E aí você usa dessa concorrência dos bancos a seu favor e não mais contra você. Então assim, depois que você começou a sondar ali qual que é o banco que tá no burburinho, então como é que é aqui no Mais Dinheiro Zero Dívida? Aqui, como a gente acaba tendo funcionário público em vários lugares, um vai ajudando o outro. Então assim, eu pego informação de uma turma, passo para outra, a gente tem o nosso próprio burburinho de corredor, né? E tem gente que tem só na cidade dela ali, que mora numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, que aí não vai ter um colega da mesma cidade, mas até isso já aconteceu aqui. Descobriu? Aí você precisa fazer um passo que eu não vou conseguir aprofundar aqui com você, tá? O que a gente vai ter que fazer? Montar a sua ficha cadastral. Então, assim, isso é um processo profundo, porque antes de ir pegar o teu empréstimo, você precisa entender como é que tá seu nome. Eu vou passar aqui em linhas gerais, tá? Mas você precisa acessar o Serasa, você precisa acessar o Boa Vista Consumidor, o SPC, o Registrato do Bacen e entender como é que tá a sua ficha. Como é que tá a sua vida, né? Significa que se você tiver com o nome limpo, com o nome sujo, vai ter problema? Não, mas você precisa estar por dentro das informações. Por exemplo, se a gerente perguntar assim para você, e lá no Santander, você tem conta? Aí você, desavisado, parou de movimentar a conta do Santander há 2 anos atrás, mas não encerrou a conta, às vezes ficou até com uma dívida lá e não tá sabendo. Aí você vai falar assim, não é bem assim que o cliente faz. Eu, Santander, de jeito nenhum, encerrei há 2 anos atrás. Tá lá o bonitão no Serasa, R$400, uma fatura de cartão de crédito. Muitas vezes a pessoa nem deve. Ela esqueceu de encerrar, ficou lá cobrando anuidade ou ficou cobrando tarifa. O que é a imagem que a gerente vai falar? Cara, essa pessoa não sabe nem o que está acontecendo com o nome dela. Eu não vou fazer consignado para ela, não.
E aí, o que acontece? Eles não negam de cara. Eles falam assim, então, não vai estar tendo essa opção, senhora. Infelizmente, nós não estamos fazendo. Ou seja, você teve todo o trabalho de olhar quem que era o banco consignado, de pegar seus documentos, e mesmo assim eles vão dizer que não está tendo essa opção. Por quê? Porque você não estava seguro da tua situação financeira. E isso é sério, viu? Isso é sério, porque a verdade é que o mundo dos consignados, eu falo que é um teatro à parte. Literalmente falando, é uma brigaiada de banco, um querendo brigar com o outro, um querendo fazer portabilidade com o outro. Por quê? No momento que você conseguir a portabilidade, meu irmão, minha irmã, aquele banquinho lá que estava te ferrando vai perder o juro. Quem vai receber agora é o outro, porque juro de consignado é pago por parcela. Então, se você pegar as suas parcelinhas e tirar desse banco e for para o outro que vai ganhar o juro. Então, sempre fica um cabo de guerra desse banco que não quer soltar e desse aqui que quer pegar. E aí, quando esses bancos estão brigando, tipo agora o BRB e o Banco do Brasil estão brigando aqui em Mato Grosso, né? Aí fica o cabo de guerra. E quem se fode, adivinha quem se fode? O cliente. Então, assim, nesse momento aqui no Mato Grosso tá um estresse, porque os bancos estão brigando e aí quem se ferra é os clientes, literalmente falando. E aí precisa ter muita ciência dos seus direitos para você não ser pego numa armadilha dessa. Então, assim, montar a sua ficha cadastral é você ter um mínimo de noção do seu nome, é ter um mínimo de noção de quantos cadastros em banco você tem, de o que está no seu nome de operação de crédito, o que tem no Serasa, o que tem no SPC, é o mínimo, tá? O mínimo, literalmente falando. Sua declaração de imposto de renda, um comprovante de endereço recente, é montar uma ficha cadastral forte. Eu tenho live sobre isso no canal, tá? Beleza, montei a ficha cadastral. Eu tô no quarto passo agora, que é montar a ficha cadastral. Então, eu falei de proteger o salário, falei de verificar a margem, falei de estudar a lista dos bancos e descobrir lá nos corredores quem que é o banco que tá com a melhor taxa, que é conveniado ao seu órgão, e agora eu falei de montar a ficha cadastral. O pulo do gato é esse passo número 5. Depois que você fez tudo isso que eu falei, a tua cabeça tem que ser focada em reduzir juro e reduzir prazo. Então, assim, na tua cabeça, você não vai pensar em quitar de trás para frente e em vender alguma coisa para ir lá e pagar. Isso é besteira. Você vai ficar dando dinheiro na mão do banco, amanhã você passa uma necessidade e vai ter que fazer outro empréstimo consignado. O que você tem que fazer? Você tem que mirar em duas únicas coisas: reduzir o juro e reduzir o prazo. E o cuidado que você tem que tomar é que portabilidade não é refinanciamento. Portabilidade é portabilidade. Está escrito bem grande assim, ó, portabilidade. E qual é a característica de uma portabilidade? Não há cobrança de IOF. Então, uma portabilidade não pode ter a palavra IOF. E se você não assistir essa aula, for lá de tonto, você vai cair na pegadinha do refinanciamento com troco. Refinanciamento com troco é a mesma coisa que renovar o consignado. Você vai levar o empréstimo para outro lugar, eles já vão refinanciar e vão te cobrar um IOF em cima de todo o contrato. Então, assim, primeiro faz a portabilidade. Esse é o objetivo. E aí tem alguns bancos que falam, você quer reduzir a parcela ou você quer reduzir a quantidade de parcela? E eu sempre oriento os meus alunos se tiver com a margem de boa, reduz o valor a quantidade de parcela. Se tiver com a margem espremida, reduz só o valor da parcela. Então vai depender muito do momento ali de cada pessoa. Se ela está precisando liberar a margem, a gente portabiliza, não mexe no prazo agora, deixa para mexer no prazo depois, numa segunda vez, que é isso que eu vou falar isso para vocês agora, que você vai sempre mexer no seu consignado. E aí, se puder já reduzir o prazo e já reduzir o juro, show de bola. Mas primeiro você vai buscar reduzir o juro, porque reduzir o juro já vai fazer com que você bote dinheiro no seu bolso imediatamente. Eu duvido que você coloque essa aula em prática, coloca bem bonitinho o que eu falei e você não consegue já colocar pelo menos R$1.000 no seu bolso. Eu poderia falar mais, tá? Mas R$1.000 é só para você ficar feliz. E aí significa que esses R$1.000 vai te pagou suas dívidas? Não. Significa que você vai deixar de ser R$1.000 menos trouxa. E desculpa falar assim, mas é pra doer mesmo, tá? Vocês sabem que eu gosto de vocês, que eu tenho o maior carinho, mas de vez em quando eu tenho que dar umas patadinhas pra vocês entenderem que o banco tá fazendo vocês de trouxa, tá? Então, assim, o que acontece? Quando você faz uma transição de consignado, uma portabilidade de consignado e diminui R$10 a sua parcela, você vai vir olhar na minha cara e dizer que economizou só R$10, eu vou pegar a minha reguinha e vou dar na sua cabeça, porque pelo menos você deixou de ser R$10 menos trouxa, você deixou de ser R$20 menos trouxa. Então, não importa
importa quanto que reduza. Você tem que mostrar para o mercado, você tem que mostrar para os bancos que você não é trouxa. E isso é um acumulado de situações, sabe? São coisas que se acavalam. Eu sempre falo, as coisas se acumulam. E aí, quando você entendeu isso, você vai conseguir fazer sua primeira portabilidade. Significa que acabou? Não, galera. E ó, tem uma galera com empréstimo de 1 ano atrás, de 1 ano e meio atrás, que o juro deve estar altíssimo. E o que as pessoas sempre me perguntam? Qual é a melhor taxa de juro? Qual é a melhor taxa de juro? Ó, para você saber qual que é a melhor taxa, existe uma fórmula, um aplicativo inovador chamado Pesquisa. Aquele que você liga para todos e descobre quanto é que tá a taxa, é esse aplicativo chamado Humano, né? É claro que os bancos, eu acho muito engraçado que esses dias eu estava conversando sobre uma pessoa, imagina que sonho que seria você ter um aplicativo que tivesse o preço das coisas de todos os mercados da cidade, para você saber aonde que o leite está mais barato, aonde que a carne está mais barata. Se tivesse isso, você acha que os mercados iam querer? Porque ia acabar ali com a coisa da clientela e tal. Então, assim, nenhum lugar você vai achar as taxas dos consignados atualizadinhas, assim, uma do lado da outra. A melhor taxa hoje é a do banco tal. Esquece isso, você vai ter que pesquisar. Se eu soubesse qual que é a melhor taxa dos consignados, eu já estava trilhardalha, né? Era só pegar todo servidor público e falar para ele, ó, a melhor taxa é aqui, faz comigo que eu vou te cobrar uma comissão. Pronto, tava rica. Não funciona assim. E principalmente, para o seu caso, vai ser diferente. Vocês gostam tanto de falar que o caso de vocês é diferente? Cada consignado é diferente de um outro. Vai depender de quanto tempo você tem um consignado, vai depender do seu órgão, vai depender do quanto você já pagou, vai depender do valor da parcela, vai depender como que é lá no seu órgão, o negócio de margem, ou seja, tem muitas variáveis. Consignado é um negócio chato. Ele é bom, mas é chato. Então é importante você entender essas nuances para você conseguir começar a entender o que você vai fazer. E o que você faz para dar o seu primeiro passo, tá? Presta atenção no que eu vou falar. Sem sombra de dúvidas, essa é a coisa que mais dá trabalho lá para os meus alunos. Não sei se tem algum aluno meu aí. Literalmente você vai fazer o seguinte, ó, respira aqui junto comigo. Você precisa conseguir, pelas forças do universo, em prol de todos os santos, em nome de todos os deuses, o documento de evolução da dívida do seu consignado. Esse documento de evolução da dívida é o documento mais difícil que eu já vi para pegar na minha vida. Eu nunca vi ser tão difícil para pegar esse documento. Galera, tô falando sério para vocês. Hoje a Luana me falou, né? Os bancos não querem que eu saiba da minha dívida. É isso mesmo. Esse documento eu não sei porquê, mas vai ter gerente que vai dizer para você que não sabe qual que é. Vai ter gerente que vai dizer para você que nunca viu, é igual caviar, nunca vi, nunca ouvi, não ouço, nem ouço falar. Então, assim, é muito desafiador e esse é o documento oficial. E segundo as regras do Banco Central, o banco tem que fornecer isso para você em 24 horas depois que você solicitar. Mas na prática não é bem assim, né? A gente costuma ter que dar uma brigadinha para conseguir, uma brigadinha de leve, bem de leve, para não dizer que a gente não faz um barraco, né? Então, assim, precisa do documento de evolução da dívida. Então, o que eu quero te dizer? Eu quero que você reveja essa aula. Se você viu até aqui e ficou confuso, eu vou falar igual eu falo para os meus alunos. Volta um pouquinho e assiste de novo, porque realmente é um assunto complexo. Eu fiquei pensando 10 vezes se eu ia trazer esse assunto aqui, porque eu já tenho aula sobre isso e eu percebo que as pessoas têm bastante desafio para entender. Por quê? Porque elas não têm os passos anteriores, elas não fizeram os passos anteriores. Eu trouxe só uma parte aqui que já é complexa pra caramba, e aí pelas pessoas não terem os passos anteriores, principalmente a parte de organização financeira, dos documentos, de qual banco tem conta, elas se perdem, entendeu? Então, assim, o que acontece muito é isso. As pessoas assistem as minhas aulas e às vezes eu tô trazendo conhecimento que ainda é muito complexo para vocês. Mas eu tinha uma galera que já me segue há um tempo, que estava me pedindo, e eu falei, não, vou fazer uma live de crédito consignado. E lembrando, é crédito consignado. Eu não tô falando de cartão. Estou falando de crédito consignado. Então, crédito consignado é aquele empréstimo que tem um contrato e que debita uma parcela lá do seu holerite. O que você vai fazer? Você vai pegar essa DED e vai fazer os 5 passos que eu falei. Proteger o seu salário, você vai verificar a sua margem, fazer a lista dos bancos que tem convênio, você vai literalmente pesquisar a lista dos bancos que tem convênio, vai montar a sua ficha cadastral, consultar SPC, Serasa, consumidor positivo, Bacen, registrado do Bacen, e vai ver quem que tem a melhor taxa de juro e vai buscar redução de juro, redução de prazo. Então, são 5 passinhos.
São tão complicadas não, mas são 5 passinhos. E se você conseguir proteger o seu salário, você já deu um passo. Lembra que eu sempre falo, a vida dos seus sonhos você constrói com um passo por vez, uma atitude por dia. Falo isso direto aqui, porque é isso mesmo. Você vai pegar e vai fazer primeiro uma coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Então, primeiro você protege seu salário, verifica a sua margem, vê a lista dos bancos, monta a sua ficha cadastral e aí você vai atrás de uma portabilidade. Então, assim, e é um processo que dá trabalho. Esse é um dos assuntos que os meus alunos mais têm dúvida. Literalmente falando, é onde eles mais, assim, têm dúvida porque é complexo. Então, por isso que eu falei que foi uma decisão desafiadora trazer esse tema aqui, porque eu sabia que tem bastante gente que talvez não vai entender. Então, se você não entendeu, tá tudo bem. Volta, assiste de novo, escuta. Eu fiz questão de repetir os passos, o nome, que é documento de evolução da dívida, para você começar aí se habituar com esses nomes, tá? Pontos importantes para eu falar para você: seja persistente, persista, porque da primeira vez, não vou dizer para você que vai dar de certo ou de cara não, tá? Tem que testar, tem que ir atrás, tem que brigar, porque é isso, dá trabalhinho mesmo. Você que tá me vendo no YouTube, no Facebook, dá um curtir nessa parada aqui, se inscreve no canal se essa aula te ajudou, ativa as notificações, me ajuda a chegar para mais pessoas, assim a gente vai ajudando mais gente que precisa saber desse conteúdo. Ó, antes de dar aula para vocês, eu sempre dou uma boa fuçada no YouTube do que tem de informação já sobre isso. Não achei nenhuma live completa como essa aqui, viu? Achei várias lives bastante superficiais e eu trouxe aqui, aprofundei com vocês. Então, assim, ó, espero que essa live chegue aí o Brasil inteiro. Bom, galera, não se esqueçam de curtir, se inscrever aí no canal, tá? Obrigada por vocês estarem aqui, espero que essa live ajudou. Se ajudou, compartilha com mais pessoas e vamos lá, um passinho de cada vez, uma atitude por dia, você vai construir a sua nova vida e principalmente pagando pelo valor justo, um valor que é até 3 vezes menor que estão te cobrando hoje, tá? Beijo da Dash!